Queria aproveitar essa oportunidade hoje, nessa terça-feira, logo após o nosso incrível domingo, onde centenas de milhares de pessoas foram para a Avenida Paulista para pedir uma pauta muito simples. Nada muito grandioso, apenas que a justiça fosse feita, que o devido processo legal fosse seguido e que essas pessoas que estão sendo criminalmente condenadas pudessem voltar para suas casas ou, no mínimo, responder pelos verdadeiros crimes que elas cometeram e não sendo usadas de forma a criar um símbolo de perseguição. Bom, parece que o Congresso não ouviu. Centenas de milhares de pessoas foram para a Avenida Paulista no domingo, justamente por perceber que hoje nós temos no Brasil uma Suprema Corte que não faz o que ela foi criada para fazer, que não respeita a Constituição, que não julga de forma imparcial. E qual é a resposta que esse Congresso dá para a maioria do povo brasileiro? E quando eu digo maioria, eu não me refiro apenas às pessoas que estavam na Avenida Paulista. Eu me refiro a uma avaliação que o Poder Data fez, que diz que apenas, e eu repito, camaradas e amigos, apenas 12% da população brasileira aprova o STF. E aí, como recado que nós vamos dar ao povo brasileiro, é aumentar mais ainda o poder, a força desta instituição que foi sequestrada, está sendo usada para nos perseguir? É essa a mensagem que a gente vai passar para o povo brasileiro? Então vamos lá, vamos analisar se realmente o que a gente está fazendo é o que o brasileiro quer. Eu vou dizer para os senhores algumas estatísticas e alguns fatos recentes. Brasil piora em ranking de corrupção da Transparência Internacional e tem a pior nota da série histórica. Sabe por que nós temos a pior nota da série histórica em corrupção? Por que o Brasil caiu em corrupção? Porque o ministro do STF está liberando todos os corruptos, o Dias Toffoli. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar 160 novos cargos para o Dias Toffoli, com o nosso dinheiro. Tem mais. Brasil recua 6 posições em ranking de democracia, aponta The Economist. Sabem por quê, meus amigos, que o Brasil caiu 6 posições no nível de democracia? Porque o Alexandre de Moraes está censurando o povo brasileiro, derrubando plataformas sociais, de rede social e prendendo pessoas sem o devido processo legal. Saiu na maior revista do Reino Unido. E qual é o recado que a gente passa para o nosso país? A gente vai premiar o Alexandre de Moraes com mais 160 cargos. Aí, agora, sério, eu queria a atenção dos amigos e do presidente. Tem uma coisa que eu não entendo. O Instituto Ranking dos Políticos fez no mês passado uma pesquisa de opinião nossa, de todos que estão aqui, sobre o que nós pensamos do STF. E na pesquisa de opinião, que é anônima, ou seja, o nome não é citado, 55% de vocês que estão aqui acham que o STF é ruim ou péssimo. Peraí, eu não estou entendendo. 55% considera o STF ruim ou péssimo, Marcon? Mas chega aqui e vota para criar 160 cargos para essa instituição que está nos perseguindo? Isso não faz sentido. 60% acredita que o STF está invadindo as nossas atribuições. E aí o que a gente faz? O que a gente faz, Capitão Alden? Sabe o quê? A gente vai lá e cria mais 160 cargos para o nosso STF, que custa ao nosso Brasil hoje quase 2% do nosso PIB. E aí eu não consigo entender, sinceramente, amigos. Outra notícia. STF vai pagar indenização de até 10 mil para juízes auxiliares, mas nega haver gasto extra. Juízes auxiliares, como aquele juiz que falou que é para usar a criatividade, para censurar a Revista Oeste. Sabe, esses juízes vão receber mais 10 mil. Sabe aquela expressão, você está dando a corda para aquele que quer te enforcar? É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos dando o fuzil e a bala para quem quer acertar um tiro na sua testa. STF forma a maioria para deixar verba do judiciário fora do limite fiscal.
Sabe o limite fiscal que nós ficamos meses debatendo, meses para votar? Simplesmente eles decidiram, quer saber? Eu não tenho que respeitar isso não. Eu não tenho que respeitar. Para que respeitar esse Congresso que eu já pisoteei, cuspi e humilhei? Que já perdeu completamente a autoridade? Eu vou passar uma canetada aqui, vou legislar, vou cancelar, vou anular todas as projetos de lei que eles aprovarem e vou me colocar fora do limite fiscal. Gente, pelo amor de Deus, nós estamos dando corda para quem quer nos enforcar. Agora vamos lá, tem mais, para concluir. O nosso STF custa mais que a família real do Reino Unido. Decidiu ficar fora do limite fiscal, aumenta R$10 mil da indenização para juízes auxiliares. Um juiz do STF entra no avião da Força Aérea Brasileira e viaja para assistir um jogo de futebol. Um jogo de futebol. Mas tudo bem. Tudo bem. Se algum de nós fazer isso aqui, espera para ver o que acontece. Como eu disse também, uma coisa interessante. Nesses últimos dias, muitos aqui estão dando entrevista falando que não se deve pautar a anistia, porque isso não é algo do clamor popular, não é uma pauta popular. Eu não escutei ninguém, em lugar nenhum do Brasil, pedindo para aumentar cargo no STF. Absolutamente ninguém. Eu não vi nesse domingo 200 mil pessoas indo às ruas pedindo mais cargos para o STF, mais cargos para o STF. Eu não vi. Pelo contrário, eu vi pessoas pedindo para que o nosso Supremo Tribunal Federal voltasse a respeitar a Constituição. E a nossa resposta é presentear justamente a instituição que persegue a todos nós, que retirou de cada um de vocês as suas prerrogativas enquanto deputados federais, enquanto representantes eleitos. Bom, foi dito hoje que uma das prioridades desse governo agora é acabar e lutar contra a criminalidade. Porque, acredite ou não, botaram um criminoso da presidência, a criminalidade voltou a subir. A criminalidade do Brasil está subindo, não é por falha da polícia, não é por falha da segurança pública, é porque a polícia prende criminoso e a nossa justiça solta. Gente com 35 passagens da polícia está solto andando por aí. O maior líder de um esquema de corrupção que o mundo já viu está sentado na presidência. Ou seja, a criminalidade no Brasil hoje está explodindo porque aqueles que deveriam condenar estão soltando criminosos para prender idosas com Bíblia na mão. E aí a resposta do Congresso ao povo brasileiro é dar mais cargos ao Supremo Tribunal Federal. Tem dias que eu sinto vergonha de estar aqui, me desculpa, mas tem momentos que eu sinto vergonha. É só isso que eu tinha para falar, presidente. Obrigado. Presidente, senhoras e senhores, é interessante o que nós estamos vendo aqui hoje. O povo brasileiro tem que entender o que está sendo votado nessa casa hoje. Olha que contrassenso, olha que ironia. No momento em que nós estamos lutando por uma urgência para anistia aos reféns do 8 de janeiro, pessoas que foram injustiçadas, feitas de bois de piranha, para dar ensejo a uma narrativa para prender o presidente Bolsonaro, pessoas, muitas delas inocentes e outras que cometeram vandalismo e deveriam responder na medida dos seus atos por vandalismo e não serem julgadas por um golpe fictício, por uma corte que sequer tem competência para julgá-las, porque elas não têm foro de prerrogativa de função. No momento em que pedimos a urgência para a anistia, a Câmara dá como resposta a urgência para projetos que privilegiam, beneficiam o Judiciário. Mas nada me causa mais indignação quanto à urgência do projeto de lei 769 de 2024. Esse projeto dispõe sobre a criação de funções comissionadas no quadro de pessoal do Supremo Tribunal Federal. E muitas pessoas aqui falaram que estariam sendo criados cargos novos para o Supremo Tribunal Federal. Não, nós temos que fazer um esclarecimento do que se trata esse projeto. Esse projeto quer criar 160 funções gratificadas para os servidores que já atuam no Supremo Tribunal Federal.
Servidores que ganham até R$ 22.300, que muitas vezes são eles que fazem os despachos para buscas e apreensões na Casa de Deputados Federais, como aconteceu na minha casa. Servidores que muitas vezes agem como capachos dos ministros do Supremo Tribunal Federal para fazer a perseguição implacável, como vem fazendo contra os seus adversários políticos. E a alegação, a justificativa para a criação esses 160 cargos, 16 para cada ministro, é que os cargos, eles precisam ser mais atraentes, mais atrativos, para manter esses servidores que ganham até R$ 22.300. Isso é um escárnio com a população, isso é um escárnio às pessoas que foram às ruas pedir por anistia, isso é um escárnio para essas pessoas que estão sofrendo na prisão por um golpe que nunca existiu. No momento em que nós estamos vivendo uma profunda crise econômica, em que nós estamos vendo o país em bancarrota, estamos vendo o país no vermelho, não cortando gastos. Inclusive, recentemente, nós tivemos aqui um tal pacote de corte de gastos que não funcionou para nada. E tinha uma PEC, não sei se vocês se recordam, para cortar penduricalhos do judiciário. E hoje nós estamos votando mais penduricalhos para o judiciário. Mas tem uma matéria aqui que mostra o quanto que eles estão totalmente despreocupados com as contas do Brasil. A irresponsabilidade fiscal virou regra. STF forma a maioria para deixar verba do judiciário fora do limite fiscal. Nós votamos aqui nessa casa um tal de arcabouço fiscal, que na verdade é um calabouço fiscal, que aumentou a capacidade de gasto público, mas colocou uma trava entre 0,6% e 2,5%, de acordo com o aumento das receitas. E agora o STF está dizendo o seguinte: nós não nos enquadramos nessa regra, nós não vamos ter o nosso orçamento controlado pelo tal arcabouço fiscal. E eles vão dizer, não, como existe aqui na justificativa, a proposta não traz aumento no limite para despesas primárias, é apenas remanejamento. Onde está o impacto? Onde está a demonstração do impacto financeiro orçamentário para que possamos realmente crer nisso? Só idiota para acreditar nesse blá 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 feito pelo STF e que está fazendo com que essa casa novamente se curve. Esses que vivem atropelando as nossas funções, que vivem usurpando as nossas competências, que vem desequilibrando os poderes, eles agora são brindados pela Câmara dos Deputados, que vem sendo tão ultrajada, aprovando uma urgência como essa. E aí eu vi aqui os capachos do STF, que governam o país em consórcio. Ouvi a deputada Maria do Rosário falando que o povo brasileiro é pela harmonia e que acredita nos poderes, como se vocês tivessem procuração do povo brasileiro para falar por eles. O povo brasileiro rejeita vocês. Nós estamos vendo nas pesquisas, Lula está derretendo, esse governo é um desastre completo. Ninguém mais quer esse governo fazendo essas atrocidades com o povo brasileiro. E aí quer vir com essa historinha fiada. Hoje nós temos um cenário de desequilíbrio entre os poderes. A urgência que nós precisamos é anistia para os reféns do 8 de janeiro. A urgência que nós precisamos é uma reforma do Poder Judiciário. Tem que ter coragem para pautar isso aqui. Sabe fazer o quê? Fazer com que o STF pare de julgar a matéria penal. Que o STF se torne uma corte constitucional. Sabe o que é urgente? Acabar com o foro de prerrogativa de função. E por que isso nunca é pautado? Porque eles
como tem o foro como instrumento de chantagem, nos colocam embaixo dos seus braços e dão recados que, se aprovar o processo vai andar. Mas não é nada mais urgente que fazer essa reforma no judiciário. E ninguém aqui está querendo fazer vendetta, revanchismo, vingança contra o STF. Mas nós precisamos de cada poder no seu quadrado, e não um poder judiciário, jurídico, que agora se intitula um poder político, para fazer da Câmara dos Deputados de bobos, porque tudo que nós aprovamos aqui, eles vão e desfazem. Eles falam que não vale mais. O que vale é a cabeça do Alexandre de Moraes. Obrigado.